Olá, povo de Deus, segunda-feira, 4 de setembro de 2023, 22ª semana do Tempo Comum. A nossa reflexão de hoje é a partir de 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18 e Lucas 4, de 16 a 30. Irmãos, não queremos deixar-vos na incerteza a respeito dos mortos, para que não fiqueis tristes, como os outros que não têm esperança. Se Jesus morreu e ressuscitou, e essa é nossa fé, de modo semelhante Deus trará de volta com Cristo os que através dele entraram no sono da morte. Isso vos declaramos segundo a palavra do Senhor. Nós que formos deixados com vida para a vinda do Senhor, não levaremos vantagem em relação aos que morreram, pois o Senhor mesmo, quando for dada a ordem, à voz do arcanjo e ao som da trombeta, descerá do céu, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Em seguida, nós que formos deixados com vida, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Exortai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Como nos dizem nossos irmãos exegetas portugueses, com uma linguagem simples e cheia de imagens, Paulo entra na questão escatológica para a qual tende toda a carta. O apóstolo tinha anunciado insistentemente a parousia de Cristo, e os tessalonicenses julgavam que se tratava de algo iminente, um acontecimento em que já não tomariam parte os membros da comunidade falecidos, depois de Paulo ter ido embora. Mas o apóstolo não podia garantir se tratava de um acontecimento iminente ou demorado. Irmãos, quanto aos tempos e aos momentos, não precisais que vos escreva. Com efeito, vós próprios sabeis perfeitamente que o dia do Senhor chega de noite como um ladrão. Conscientes da incerteza do momento, há que estar sempre vigilantes, unidos a Cristo na fé, na esperança e na caridade. Assim estão preparados para receber a salvação que Jesus lhes alcançou pela sua morte e ressurreição. Paulo recorre à linguagem apocalíptica para dizer que o tempo da vinda de Cristo é um tempo fixado, um tempo propício, que intervirá na história segundo um preciso desígnio. Esse desígnio pode ser entrevisto por inspiração divina, mas em última análise permanece escondido nas profundidades de Deus. E o próprio Senhor Jesus deverá esperar pelo sinal celeste para iniciar seu regresso em meio à humanidade. Lucas 4, 16, 30. Jesus veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou ao ajudante e sentou-se, e todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu essa passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca e diziam: Não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: Sem dúvida vós me repetireis o provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. E acrescentou: Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel, no entanto a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia.
E no tempo do profeta Eliseu havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até ao alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou seu caminho. Temos hoje uma passagem corriqueira do povoado de Nazaré, porém solenizada por Lucas, que relata o ritual cumprido por Jesus. Trata-se de um sábado no ambiente da sinagoga, onde no culto semanal se ora, se canta e se lê um trecho da lei e depois outro de um profeta. Há um funcionário da sinagoga para preservar bem os pergaminhos que contêm a palavra de Deus. Qualquer assistente adulto pode solicitar o privilégio de ler e comentar. Lê-se em pé, comenta-se sentado. Assim temos logo no início do seu evangelho, Lucas apresentando Jesus na cidade onde se criou, numa sinagoga em pleno sábado, para proclamar sua missão. Em pé, Jesus lê um trecho de Isaías e sentado ele comenta. Para Jesus, a tradição do ano da graça do Senhor, presente no livro do Levítico 25, é retomada aqui de forma atualizada. Lá, de 50 em 50 anos, fazia-se uma retomada da organização social de Israel, em moldes de justiça, para conter o enriquecimento de uns às custas da pobreza de muitos. A terra acumulada em poucas mãos voltava a ser distribuída igualitariamente. Um refrão perpassa todo o capítulo 25 do Levítico. Que ninguém dentre vós explore o seu irmão. Lá, na tradição de Israel, esse ano da graça era conhecido como o ano do jubileu. Seria uma proposta de ouro, um ano de perdão das dívidas dos países pobres, sempre tão explorados pelos chamados países do primeiro mundo. Começar de novo, em novos moldes. Aí está o programa de Jesus, recobrando vista aos cegos, libertando os prisioneiros, anunciando, enfim, a boa nova aos pobres. E no episódio de hoje temos também a síntese das reações que sucederão em relação ao ministério de Jesus. Empolgação superficial, rejeição e tentativa de homicídio. Jesus não se deixa levar pela admiração superficial dos seus ouvintes. A rejeição de parte do povo de Israel, sobretudo de suas autoridades, era algo que Jesus sentia muito vivamente. E depois disso, Jesus lhes indica o caráter universal de sua mensagem, recorrendo aos exemplos de Elias e Eliseu, que realizaram suas obras junto aos pagãos, àqueles que não pertenciam ao povo eleito. Ao ouvirem estas palavras, todos na sinagoga se encheram de furor e, erguendo-se, lançaram-no fora da cidade, levaram-no ao cimo do monte sobre o qual a cidade estava edificada, a fim de o precipitarem dali abaixo. Mas, passando pelo meio deles, Jesus seguiu o seu caminho. O caminho de Jesus não era o mesmo dos seus compatriotas, que passaram da admiração por sua leitura na sinagoga ao desejo de matá-lo. Quem pretende seguir o caminho de Jesus deverá estar disposto a ir com ele até o fim, e a rejeição e morte podem estar no horizonte. Um beijo no seu coração.